Graças a Deus, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Eu não sei o horário que você está assistindo, né? Mas graças a Deus estamos aqui de volta, né, para mais uma live, mais uma gravação. Deus permita que todos nós estejamos com saúde, né, com vida e saúde, né, e que possamos aprender, ouvindo o canal, essas verdades eternas, invencíveis, que são verdades de Deus, né? Que nós devemos buscar conhecer as verdades de Deus, porque as verdades de Deus é que vai nos salvar. Pensa só comigo. Nós, seres humanos, fomos criados, como assim todas as coisas que existem no universo foram criadas por Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Nada existe sem que Deus tenha criado, direta ou indiretamente. Tem coisas que Deus criou diretamente. Deus mesmo foi lá e fez. E tem coisas que Deus passou esse poder de criar, de gerar, Deus passou para a sua criação, para parte da sua criação, ok? Então, nós que queremos conhecer Deus, queremos andar de acordo com a lei de Deus, os mandamentos de Deus, que os mandamentos de Deus não é mal para o homem, né? Muita gente não quer conhecer os mandamentos de Deus, mas os mandamentos de Deus é para a salvação nossa, né? Para a nossa felicidade aqui na terra e também na eternidade, né? O que vai nos salvar, o que vai nos levar para dentro da eternidade, para vivermos com Deus, no novo céu, nova terra, é os mandamentos de Deus, é nós conhecermos, praticarmos, né? Se nós assim o fizermos, nós vamos ser uma pessoa feliz, né? Na eternidade, principalmente, porque aqui na terra, o sofrimento e as decepções da vida humana, né, as intempéries da terra aqui, atinge todo mundo, né? Então, muitas vezes, a gente até é uma boa pessoa, a gente está procurando fazer as coisas certas, mas às vezes vem uma adversidade na vida da gente, né? Uma situação em que nos traz tristeza, sofrimento, né? Passamos por situações que nós não buscamos, não gostaríamos que acontecesse com ninguém, e está acontecendo às vezes conosco mesmo, né? Mas faz parte da natureza humana aqui na Terra, né? Em função da queda de Adão, vamos aprender um pouquinho aí, veio todas essas situações que decorre ao longo da história da humanidade, né? Mas Deus, que é um Deus que ama, Deus que é um Deus que se preocupa com a sua criação, porque nós viemos à existência por vontade nossa, né? Você existe na Terra porque você pediu para vir aqui? Né? Eu também não pedi, nós não pedimos para existir, né? Mas nós viemos aqui porque tem alguém que quis que nós nascêssemos aqui nesse mundo, né? Ok? Primeiramente Deus, né? Porque Deus é que criou o primeiro homem, né? E posteriormente nossos pais, né? Que quiseram um dia casar e gerar filho, né? Nós nascemos por causa deles, né? Mas Deus, o que a gente tem que aprender assim, ó, que Deus tem verdades, fatos que Deus já fez, está fazendo, vai fazer, e são coisas que ninguém pode mudar. Então nós devemos nos preocupar em conhecer a vontade de Deus, né? Jesus mesmo disse, né? Os que são da verdade, vêm para a verdade, né? Para que sejam iluminados, conheçam a verdade e tenham mais chance de ser salvo do que a pessoa que não conhece, né? Porque a pessoa que não conhece, ele pode, de repente, estar praticando coisas que ele poderia não praticar se ele conhecesse a verdade, né? Certo? Então, graças a Deus, esse canal está aberto agora, já nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Já no final dos tempos, né? A humanidade já está há bastante tempo na Terra, né? Não sabemos por quanto tempo ainda Deus vai permitir que nós vivamos aqui na Terra, mas nesse tempo agora que vamos chamar de tempo do fim, estamos chegando no tempo do fim, Deus está permitindo que com o advento da tecnologia, da internet, do desenvolvimento da humanidade, chegasse essa mídia, né, essa tecnologia que permite que você possa falar verdades, você não precisa de andar quilômetros para você encontrar verdade. A pessoa anda quilômetros, mas não precisa, né? Porque agora com a internet ficou muito mais fácil. Você dentro da sua casa, no conforto do celular, você pode digitar no seu computador, ou no seu celular, ou na sua TV e buscar informações, né, sobre Deus, sobre as coisas de Deus, né? E você tem ainda a Bíblia em papel, ainda que existe hoje ainda, né? A Bíblia em papel ainda existe, né? Provavelmente vai existir ainda por muito tempo. Mas agora hoje nós temos a Bíblia digital, né? Já tá, você pode baixar no aplicativo no seu celular, na sua TV aí, você assistir, ler a Bíblia, ouvir a Bíblia sendo lida, né? Quer dizer, então ficou fácil do homem contactar as verdades de Deus que estão reveladas na Bíblia Sagrada, né? E para cooperar conosco, para o nosso bem, Deus permitiu que esse canal agora, Verdades Eternas Invencíveis,
verdades que são de Deus, nós tenhamos acesso a ela através desse canal, né? Que eu dou graças a Deus por mim, por você, por nós termos tendo essa felicidade de Deus permitir que nós conheçamos verdades que muitas vezes aí no mundo você não vai conhecer. As pessoas não vão ensinar para você. Tem muita gente, tem pessoa que não quer que você conheça a verdade. Tem gente que tem interesse que o pessoal fique sem conhecer. Mas Deus quer que nós conheçamos a verdade para nós sermos salvos, né? Para nós vivermos melhor nesta vida e na eternidade, né? Então, uma coisa importante que nós precisamos de conhecer, nós temos falado já em diversas lives aí sobre Deus, né? Que Deus é o ser que possui a imortalidade, né? Que esse Deus que tem a imortalidade, ele é o criador de todas as coisas, né? Que nada existia antes de Deus, nem nada vai haver depois de Deus, porque Deus ele é eterno, né? Deus não tem princípio nem fim, né? Deus, tudo começa em Deus e tudo termina em Deus, mas Deus permanece para sempre, né? Então nós vemos assim que Deus, então, esse criador, essa pessoa maravilhosa, e Deus criou, né, os anjos, Deus criou o terceiro céu, né? Deus criou o segundo céu aí sideral das galáxias que existem, né? Criadas por Deus e tudo aquilo que contém nelas, né? E Deus criou a Terra aqui, né? O sistema solar, a Via Láctea, né? E aqui nós no sistema solar, na Terra, né? Aí Deus criou todo esse mundo de coisas criadas por Deus, vivas, né? Desde da vegetação, das plantas, das árvores, né? E também Deus criou as hortaliças e tudo que existe na Terra, a criação de Deus. E Deus preparou tudo que o homem precisava, inclusive os animais, tudo que Deus fez para um ser que Deus ia criar, que seria sua imagem e sua semelhança, né? Que é o homem, que somos nós, seres humanos. Fomos criados por Deus. Então, de acordo com a Bíblia, Deus criou o homem no sexto dia, né? O homem foi criado no sexto dia da criação. Nós aprendemos já que Deus criou o mundo em 6 dias, né? 6 dias. Mas não são 6 dias literais de 24 horas que nós conhecemos hoje na Terra. Deus não criou o mundo em 6 dias e 24 horas. Deus criou o mundo, esses dias que está na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, esses dias são dias de Deus, né? Da criação de Deus. São dias que provavelmente levaram bilhões de anos para ser concluído. Então, quando Deus começou a criar as coisas lá no primeiro dia, né? Deus diz, haja luz e houve luz. Né? E a terra era sem forma e vazia, né? E havia água sobre a face do abismo, né? E o Espírito de Deus pairava. Então, esse relato da Bíblia aí, isso daí é uma síntese, né? É um resumo de como foi a criação. Mas a criação de Deus, ela demorou bilhões de anos para ser feita. E Deus não tem problema, porque Deus não tem pressa, né? Porque Deus ele é eterno, né? Então, mesmo que demore 1 bilhão de anos para Deus não é muito, né? Porque Deus é eterno, né? Então, as coisas de Deus criadas foram ao longo de milhões, bilhões de anos, os dias da criação de Deus, né? E quando chegou no sexto dia, Deus criou o ser humano, né? Como diz aqui em Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus, nós seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Nós somos um ser parecido com Deus, né? Ok? Nós já temos outras lives aí falando sobre isso, que você deve buscar, ouvir, né? Vamos buscar ouvir, né? Não vamos só, às vezes, dar uma pequena entradinha na live, na gravação, ficamos ali 5, 10 minutos e já desistimos. Não, vamos assistir o tópico todo. Assiste 15 minutos, 20 minutos, se não der para assistir tudo de uma vez, que demora 1 hora e pouco, né? E você tem afazeres, tem obrigações com a sua família, com a sua pessoa mesmo, né? Com o seu trabalho. Muitas vezes você não tem tempo de ficar, às vezes, 1 hora e meia assistindo um tópico direto. Então assiste 20, 30 minutos, trava, no outro dia você continua, mais 20, 30 minutos, termina aquele tópico e depois você abre outro tópico, já vem outro assunto, outra explicação. Um complementa o outro e no final todos nós vamos aprender bastante, né? Ó, nós temos que ver assim, que Deus ele é o criador do homem, porque no mundo que nós vivemos hoje, nós sabemos que dentro do mundo existem muitas correntes de pensamento, muitas religiões, muitos credos, muitos, né, pensamentos de homens de mais diversos, né, que uns creem que o homem vem da evolução, né, que antigamente não havia nada, e aí houve um Big Bang, uma explosão no universo aí, e aí dessa explosão surgiu as coisas, foram se ordenando, foram se evoluindo, mutabilizando, até que um dia chegou na criação
do homem, né? Outros creem que o ser humano veio lá do pingo d'água, né? Veio do pingo d'água, aí o pingo d'água gerou um germe, esse germe evoluiu, depois passou a ser um quadrúpede, e depois passou a ser um ser ereto, e aí chegou, e nós somos descendentes desses seres que viveram na Terra há milhões de anos atrás, tá certo? E nós não somos criação de Adão, de Deus em Adão, né? Deus, não. A verdade, irmãos, não é essa. A verdade é aquilo que Deus diz na palavra de Deus. Que Deus criou o homem, o Criador do universo, criou o homem, né? Como uma criação especial de Deus, a mais, vamos chamar assim, a mais importante criação de Deus é a vida humana, né? É o ser humano, né? É o ser mais importante que Deus criou, porque Deus fez segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Gênesis 1:27, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus criou o homem e a mulher, a imagem de Deus, pô. Nós somos a imagem de Deus, pô. Esse ser maravilhoso, né? Espírito, né? Jesus Cristo diz, Deus é espírito, né? Deus é espírito, Deus é um ser espiritual. E aprendemos já no canal, está na Bíblia, nós podemos dizer isso, que Deus é uma pessoa também. Só que Deus é uma pessoa espiritual, Deus é diferente de nós, né? Parecido conosco, mas não é igual, né? Nós somos parecidos com Deus, mas não somos igual a Deus, porque Deus é espírito, né? Nós, hoje, no tempo que nós vivemos aqui na Terra, nós somos um ser que tem uma parte em nós que não é espírito, é terrena, né? É da Terra, que é o nosso corpo, né? Então, nós vamos aprender nesse tópico aqui agora, como nós viemos à existência, né? Como é que veio o homem à existência? Por que nós estamos aqui? De onde nós viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Assim por diante, né? Tudo não vai dar para abranger agora, porque o tempo é curto e os assuntos são, né, muito profundos, né? Mas alguma coisa nós vamos aprender já aqui agora. Então nós vemos que Deus criou o homem, né, e a mulher, né? Criação de Deus. Quem foi esse homem que Deus criou? Adão, o primeiro homem. E depois Deus criou Eva, a segunda pessoa, né? Primeiro homem. O primeiro ser humano que viveu na Terra foi Adão. E nós vemos que de Adão, Deus depois criou Eva, do corpo de Adão, Deus fez o corpo de Eva. Então nós vemos no Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus, nós vemos assim, como eu já disse, Deus é o criador de todas as coisas que existem no universo. Mas nem todas as coisas que existem no universo foi uma criação direta de Deus, né? Tem coisas, por exemplo, os animais, as aves, os peixes e outras criaturas que existem, não foram criados diretamente por Deus. Deus deu o poder de criação para a natureza, né? Porque diz na Bíblia, né, que Deus falou, produz a terra seres viventes, cada um segundo a sua espécie. Então quem produziu os seres viventes, os animais, as aves e tantas outras coisas, foram a terra, né? E os peixes, quem produziu os peixes foi a água, né? Porque Deus falou assim, produz a água, seres viventes, cada um segundo a sua espécie. E aí apareceram tantos, nós vemos aí hoje, né, milhões de espécies de peixes que existem no mundo, nos rios, nos mares, né, nos oceanos, né? Essas criaturas não foram criadas diretamente por Deus. Foi criada pelo poder que Deus deu à natureza para criar também, né? Ok? E Deus, a Bíblia mostra-se que Deus criou outros seres, que Deus criou também diretamente, a Bíblia mostra, não vou dar me menunciar tudo agora, mas os anjos, por exemplo, foi uma criação direta de Deus, né? Porque os anjos não podem gerar filhos. Os anjos não podem gerar filhos. Os anjos é diferente do homem. Nós, seres humanos, podemos gerar filho, mas os anjos não podem gerar filho. Então, os anjos, Deus criou um por um, né? Milhões de anjos, bilhões de anjos, nós não sabemos. Mas cada um foi criado diretamente por Deus, né? Então, os anjos é uma intervenção de Deus. Deus criou o anjo 1, o anjo 2, o anjo 3, o anjo 4, o anjo 5 e ali uns milhões de anjos. Perfeito? Mas o homem, Deus criou um homem, ó. Vamos aprender isso. Ó. Deus criou um homem. Qual homem que Deus criou? Deus criou e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Então Deus criou o homem do pó da terra. E esse homem que foi criado por Deus, o primeiro homem criado por Deus foi quem? Adão. Né? Adão foi o primeiro ser humano que viveu na terra e que viveu na Via Láctea aqui que nós vivemos, onde nós estamos na Via Láctea, né? Então, o primeiro ser humano que viveu na terra foi Adão.
Não é essa informação que nós recebemos aí do mundo, às vezes, vamos chamar de mundo científico, os estudiosos aí, eles não entendem a Bíblia, muitos deles não creem na palavra de Deus, né? E eles ensinam que não, que o homem já vem descendendo de hominídeos, né? De seres parecidos com o homem que viveram anteriormente, e esses seres foram evoluindo ao longo dos séculos, dos milênios, né? E eles chegaram ao resultado, somos nós hoje, os homens modernos, que eles chamam, né? Que o homem moderno de hoje, ele é descendente desses seres que viveram há 50 mil anos, há 2 milhões de anos, sei lá, né? 400 milhões de anos, sei, é por aí, né? Mas não é verdade. A verdade é que o homem, ele é uma criatura direta de Deus. E o primeiro homem que veio viver, que viveu nessa terra, foi Adão. E quando Deus criou Adão, Deus disse para Adão, aí sim vamos aprender, tá vendo? Deus criou Adão, vamos aprender, ó, Deus criou Adão, depois você pode ler o que eu estou lendo, falando aqui, você tem possibilidade de você conhecer essa narrativa direto na Bíblia, né? Você tem a Bíblia na sua casa, que às vezes a gente não lê, fica lá de um livro de enfeite na prateleira, né? Na estante, né? Eu tenho no celular a Bíblia, a gente às vezes também não lê, a gente fica procurando saber como é a vida dos artistas, se o artista já casou, se ele está. Não é verdade? Queremos saber a vida do jogador de futebol, né? E assim por diante, né? Mas não queremos saber da história verdadeira de Deus que está na Bíblia, a narrativa de Deus, né? Então nós podemos, você pode ler depois o Gênesis 1, Gênesis 2, você não vai ficar um ano para ler o Gênesis 1. O Gênesis 1 é um capítulo, tem 31 versículos. Se você pegar o Gênesis 1, pedir para o seu filho, ou você mesmo ler, você vai ler ele, vai lá, depende da sua agilidade de ler, 5 minutos, 10 minutos, você já leu toda a história do livro de Gênesis, capítulo 1, né? Onde Deus fala como um resumo da criação de Deus, perfeito? Então, ó, Deus criou o primeiro homem, Adão, né? Adão, e o corpo de Adão foi feito do pó da terra. O corpo de Adão, o corpo do primeiro homem, foi feito do pó da terra. Deus pegou lá a água e a terra, né, misturou lá e formou o corpo humano, né, que Deus pegou e formou um corpo de barro. Não, Deus formou um corpo humano, esse corpo humano que nós temos aqui, né, que tem carne, osso, que tem os órgãos internos, coração, tem o rim, tem o fígado, né, tem o estômago, né, temos a garganta, a faringe, nós temos os nossos membros inferiores, superiores, né? O nosso cérebro, né? É poder de Deus, é um Deus maravilhoso, né? Que Deus pegou a terra, imagina só, olha, Deus pegou a terra e fez da terra, Deus criou, formou a carne humana, né? O, o corpo humano do pó da terra, um corpo vivo, né? Esse corpo deitado na terra lá, muito provavelmente em cima lá de alguma coisa, né? Deus colocou o corpo humano, né? E esse corpo humano não tinha vida. Né? Era um corpo morto, é como nós vemos hoje uma pessoa que morreu, né? Ele era vivo, mas o espírito dele saiu dele, agora ele está só o corpo dele morto, né? E tanto é que nós o que enterramos eles, porque ele vai virar terra, né? E se você queimar ele no fogo, como muita gente faz, não, eu vou queimar no crematório. Crema, vira o quê? Vira cinza, vira pó, né? E você, o que o pessoal faz? Joga no jardim, joga na terra lá o corpo daquela pessoa, né? Não tem mais vida. Assim era o corpo de Adão antes de Deus dar a ele o espírito. Então Deus formou o corpo humano, o nosso corpo é do pó da terra. E a ciência prova que o nosso corpo é do pó da terra. Né? A ciência chegou ao ponto de comprovar, né? De entender, né? Porque Deus deu sabedoria para o homem entender as coisas, né? Deus não criou o homem burro, Deus criou o homem inteligente. Adão era um homem inteligente, né? Porque diz na Bíblia que Adão, depois que Deus criou Adão passou a viver, Adão nomeou toda a criação de Deus, né? Na terra, né? Ele viu todas as coisas criadas por Deus, né? E ele deu nome a todas as coisas, né? Ok? Então, é um homem que tinha capacidade, né? Um homem que tinha inteligência, né? Para ele fazer isso, se fosse um homem que não tivesse essa capacidade dada por Deus, o homem ele não ia conseguir fazer isso. E hoje também o homem desenvolveu tantas coisas, mesmo depois da queda, né? Até os nossos dias, coisas aí tremendas, né? Deus criou o homem um ser capaz, ok? Então, Deus criou Adão e Deus colocou Adão na terra, né? Aí Deus pegou, olha, agora vamos entender aqui, ó, isso é importante nós entendermos, que Deus formou o corpo humano do pó da terra, formou o homem do pó da terra, né? Quer dizer, esse homem natural nosso aqui, ele é do pó da terra, né? Que é uma parte, nesse mundo, a parte principal do homem é o corpo, né? Para viver aqui na terra, né? É o homem natural, é a parte importantíssima do ser humano, né? É o corpo, né? Mas para esse corpo viver, Deus teve que
soprar na narina de Adão o fôlego de vida, né? Adão estava lá, o corpo dele no pó feito do pó da terra, mas ele não tinha vida. Né? E de acordo com a narrativa bíblica também, se você vê no Gênesis, depois você lê a Bíblia e tantos outros livros, você vai ver que Deus também criou, no sexto dia, Deus criou o quê? O espírito humano. O espírito humano que está no homem, né? O espírito do homem, né? Então, da criação espiritual de Deus, porque o Gênesis, aprendemos assim, o Gênesis, capítulo 1, ele narra toda a criação de Deus, ele faz um resumo de tudo que Deus fez, tanto no céu como também na terra, nos ares, as coisas visíveis e invisíveis. Deus narra ali como é que foi feito. Então, o espírito humano e a alma humana, ela não é da terra. Ela não é feita de pó da terra. O espírito e a alma nossa veio da criação espiritual de Deus. Deus pegou o espírito, né, e desse espírito que Deus tem, que é de Deus, o espírito, Deus formou um espírito que a Bíblia chama de espírito do homem, que é um ser espiritual, né? E Deus pegou esse ser espiritual, que vem de Deus, né? Que vem do Espírito de Deus, que vem dessa matéria, vamos chamar de espírito. Deus tirou lá um pedaço lá, vamos chamar assim, e desse pedacinho Deus criou o espírito humano, certo? E nesse espírito humano também tem a alma humana, que é a nossa sede de emoções, nosso ser psicológico, né? Profundo isso daí, né? Que está unido com o espírito. Os dois são dois seres, né? Duas coisas, né? Espírito e alma, mas eles estão intrinsecamente ligados um ao outro, estão misturados, ninguém pode separar a alma do espírito, só Deus pode fazer isso. Só Deus que criou é que pode separar a alma do espírito. A Bíblia diz só a palavra de Deus, que é uma espada de dois gumes, que é capaz de separar a alma do espírito, porque nós, seres humanos, muitas vezes, as pessoas fazem as coisas, nós fazemos as coisas, e nós não sabemos se a influência é do espírito ou é da alma, né? Se nós estamos fazendo isso por causa do nosso espírito ou por causa da nossa alma. É a nossa alma que está influenciando ou é o nosso espírito? Né? E o corpo dá vazão também aos desejos do espírito e da alma também, né? Ok? Aí nós temos que aprender assim, ó. Vamos aprender, não desanime, não desista, porque isso daqui é um ensinamento que você não vai aprender nas religiões aí, ó. Tem milhões de religiões na Terra, milhares de religiões na Terra, mas elas não ensinam assim, porque eles não entendem, né? Mas agora nós estamos entendendo, esse canal Deus está permitindo ele vir à tona para que nós que tem busca, você que tem busca pela verdade, em conhecer, né, você, Deus deu capacidade para você, você é um homem inteligente, você é uma mulher inteligente, você tem capacidade de saber a verdade e a mentira, de conhecer uma coisa que tem lógica e de uma coisa que não tem lógica, né? Então, na questão da criação, né, é ilógico você dizer que a criação veio por obra do acaso. Não existe isso, né? Na verdade, não existe isso. Tudo tem uma causa, né? Então, nessa vida mesmo, né? Se você tem um carro na sua garagem, ele apareceu lá por obra do acaso? Não foi. O carro você tem lá porque você comprou, você trabalhou, você ajuntou o dinheiro, e você foi lá na agência de automóveis, né? Chegou lá, você escolheu o modelo que você quer, e você trouxe ele, está na garagem da sua casa, né? Ele não está lá por acaso. Tem uma ação de alguém que fez ele estar lá na sua casa, não tem? Ah, você acha que o universo e as coisas criadas por Deus vieram sem ninguém dirigir isso? Sem uma inteligência, um poder superior que vai ordenar todas essas coisas para existirem? Não é verdade? É óbvio que tem, né? Tem, né? Então, lógico que a gente crê que Deus é o criador de todas as coisas, perfeito? Então, Deus criou Adão, o primeiro homem, o corpo humano do pó da terra, e Deus pegou o espírito criado por Deus, do espírito de Deus, lá do mundo espiritual de Deus, né? Do espírito, Deus criou o espírito humano, que está lá em 1 Coríntios 2,11. Depois você pode ler, 1 Coríntios 2,11, o apóstolo Paulo diz: o espírito do homem que está nele. Então tem um espírito humano que está dentro de nós. E esse espírito humano e essa alma humana, que foi criada também no sexto dia, porque o homem ainda não existia. Porque quando Deus disse que façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, o homem não existia. Nenhuma parte do homem existia como um ser individual, como uma pessoa. Nenhuma parte do homem existia, certo? Né? O espírito existe, né? Mas a parte do homem, não, o espírito humano criado por Deus, não existia, né? Então Deus pegou o espírito humano, assim como não existia o corpo. O corpo humano veio do pó da terra, né? Terra já existia, mas o corpo humano não existia, né? O corpo
carne e osso, como nós conhecemos, né? Então Deus formou o corpo humano no sexto dia, e Deus criou também a alma humana e o espírito humano no sexto dia, e Deus colocou dentro de Adão, quando Deus soprou em Adão, um fôlego de vida. Adão passou a viver, uma alma vivente, né? Todo ser vivente que vive na terra, que se move, que anda, que corre, que se alegra, né? Ele tem alma, tem espírito. A Bíblia mostra lá em Gênesis, capítulo 7, fala, né? Depois você pode ler o livro de Gênesis, capítulo 7, e ver que Deus fala que tudo que se move na terra tem espírito, tem alma, né? Esse espírito que fez Adão viver é o sopro de vida que Deus deu para Adão, é o sopro, o fôlego de vida, né? Aquele corpo estava morto, e diz na Bíblia que Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, e Adão passou a ser uma alma vivente, né? E dentro dessa alma vivente tem um espírito humano criado por Deus e a alma humana. E agora o ser humano, ele é um ser tripartido, ele tem três partes principais: espírito, alma e corpo. O corpo humano veio do pó da terra, e a alma e o espírito veio da criação espiritual de Deus, certo? E quando Deus criou Adão e Eva, Deus disse para Adão, né, que ele agora sede fecundos, né, crescer, multiplicar e encher a terra. Então Deus deu a Adão o poder, Adão e a Eva, de se multiplicar, né? E nós vemos assim que quando o primeiro ser humano que Deus criou, vamos pegar aqui para a gente alinhar o ensinamento, aprendamos isso. O primeiro ser humano que viveu na terra foi Adão. Né? O primeiro ser humano foi um homem, Adão. Existia, né? Quando Deus criou Adão e Adão passou a viver como ser humano, já existiam outras criações de Deus na terra. Animais, seres vivos, seres muitas vezes parecidos com o homem, né? Que já vivia na terra, né? Pode ser que esses hominídeos aí que a ciência fala que existiam, seres que a cabeça deles é parecida com a cabeça do homem, que eles também andavam mais quase ereto, e que eles também criaram obras na terra, fizeram até cidades, fizeram cavernas, fizeram pintura, coisa e tal, e eles atribuem isso ao fato de que o homem é desse tipo de seres, mas que não é verdade. Esses seres são seres que quando Adão veio a viver, né, que Deus soprou no fogo de vida, no sexto dia, Adão conheceu todos esses seres aí, né? Adão andou no meio da terra, por toda a terra, viu os dinossauros e outros animais e outros seres que o homem nem conhece, nem tem ideia. E esses seres que eram parecidos com o homem, Adão conviveu com eles, né? Porque quando Deus criou Adão, Adão viveu na terra em estado de inocência. Adão viveu muitos anos, milhares de anos, muito provavelmente, talvez até milhões de anos Adão viveu. É que o homem natural, diz a Bíblia que o homem natural não entende as coisas de Deus, não entende. Que Deus criou Adão no sexto dia. E diz na Bíblia que Deus deu a Adão, né, poder a Adão, né? Deus falou assim, ó, dominai sobre todas essas coisas aqui na terra, para você dominar tudo, né? O domínio Deus entregou para o homem, para Adão, né? E Deus deu a Adão a capacidade de Adão sair pela terra andando e vendo toda a criação de Deus, e Deus trouxe a criação para Adão dominar, né? Então Adão viu muita coisa que hoje nós nem conheçamos, né? Que já não existe mais, né? Mas Adão na época dele viveu. E a Bíblia diz que Adão foi criado inocente, né? Em estado de inocência. Adão não conhecia nem o bem nem o mal, pô, né? E nós já aprendemos em outras lives que você deve ouvir, buscar ouvir, não desanime, não desista, pô. Que o bem e o mal que estava, Deus colocou lá, prefigurado, né? Figurado pela árvore do conhecimento do bem e do mal, o bem é o contrário do mal, né? E o mal é o contrário do bem, né? Mas naquele tempo, quando Adão era inocente, Adão não conhecia o mal, fazer coisa contra Deus, porque Adão só conhecia Deus. E de Deus só vem bem. A Bíblia mostra que Deus é amor, né? De Deus não vem nenhum mal. Então o Adão, do tempo que ele ficou inocente com Deus, sozinho, ele e Deus andando pela terra, né? Onde Adão aprendeu a falar, Adão aprendeu a andar, Adão aprendeu todas essas faculdades que nós temos, veio de Deus, cara. É isso que ele tem que entender. Ok? Muito bem. Assim como um filho pequeno aqui na Terra, como é que os filhos aprendem a falar, a andar, a brincar? É com os pais. É com os pais, né? Os pais é que ensina o filho, ele vai crescendo, vai aprendendo, vai andando, aí ele vai aprender o que é fogo, o que é água, o que é leite, coisa e tal, através do ensinamento do pai. Adão também. Adão aprendeu as coisas de Deus, né? E para Adão aprender as coisas de Deus, é que Adão aprendeu isso tudo num dia? E um dia Adão teve capacidade de dominar toda a criação de Deus, que eram milhões de coisas? Não. Adão deve ter demorado milhares de anos, talvez até milhões de anos, sozinho na terra,
né, na época do Éden, né, e Adão dominou, conheceu toda a criação de Deus. Né? E tanto na Bíblia diz que depois de certo tempo, Adão se sentiu só, né, quando ele terminou de ver toda a criação de Deus. Ele não encontrou ninguém igual a ele. Então isso prova pela narrativa da Bíblia que não existia outros seres humanos. Não é porque se existisse um cara que era ascendente de Adão, da qual dele Adão descendia, então devia ter mulher também, né? Então se já tinha mulher, por que Deus ia criar uma mulher para Adão? Se já tinha mulher, não precisava Deus criar, né? Não, Adão andou, viu um monte de seres, talvez muitos deles parecidos com Adão, mas não era um ser humano, né? Era um outro tipo de criatura, né? Ok? E Deus viu que Adão se sentiu só. Aí que Deus fez? Deus fez uma Eva, né? E de acordo com a narrativa da Bíblia, Deus formou Eva do corpo de Adão, né? Diz aqui, não é? Gênesis 2:21. Ó. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre Adão e tomou uma das suas costelas, e da costela que o Senhor tomou de Adão, formou a mulher e trouxe a ele. Então Deus, a mulher, a Eva, que foi a primeira mulher que viveu no universo, que viveu aqui na Terra, né, que Deus criou, né, foi Eva, que Adão disse, essa agora será chamada Eva. Quando Adão viu a varoa que Deus colocou na frente dele, que foi feita de uma costela dele, e Adão ficou maravilhado, e Adão disse, essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, do varão, foi tomada, porquanto será também chamada varoa, né? E ela vai chamar Eva, né? Porque é mãe de todos os viventes que tem na Terra. Então, a Eva e Adão é o pai da raça humana, pai e mãe, né? Por quê? A Eva, vamos aprender isso, ó. Deus criou um espírito. Deus criou um espírito. E esse espírito humano que Deus criou, Deus colocou dentro de Adão, e a alma também dentro de Adão. E o corpo de Adão veio do pó da terra. Mas quando Deus criou Eva de Adão. Diz que Deus fez dar um profundo sono sobre Adão, Adão adormeceu, e Deus tirou a costela de Adão, e dessa costela tirada de Adão, Deus criou o corpo de Eva, o corpo feminino de Eva. Veio de Adão, do corpo de Adão. E também, a lógica, qual é a lógica? Eu já disse em outras lives que Deus é um Deus lógico. Olha, se o corpo de Eva, vamos aprender comigo aqui, ó. Se o corpo de Eva veio do corpo de Adão, então de onde veio a alma e o espírito de Eva? Deus criou um outro espírito, então, e colocou dentro de Eva? Não. Deus, quando criou Adão, Deus disse a Adão, crescei, frutificar e encher a terra. Adão podia se multiplicar. Então, assim como Deus tirou o corpo de Eva do corpo de Adão, também a alma de Eva e o espírito de Eva veio do espírito da alma de Adão. E Deus colocou também em Eva o mesmo espírito. Entendeu? É o mesmo espírito. De Eva é o espírito que estava em Adão. Deus criou um espírito, e isso está apoiado em Malaquias. Ó. Malaquias, que é um livro da Bíblia, do Velho Testamento, diz assim, ó, Malaquias 2,15, só para nós aprendermos. Ó. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrejava o espírito. Então, quando Deus criou o homem, Deus não podia ter feito. Deus podia ter criado 10 Adão, não podia criar 10 Adão? Podia, né? Deus podia ter criado 10 Eva, né? Fazia 10 casais, né? E enchia a terra até mais rápido, né? Mas Deus não fez assim, porque de acordo com a Bíblia, Deus fez um espírito. Sendo que Deus tinha capacidade, como Deus não criou um monte de anjos, Deus não criou milhões de anjos, cada anjo foi uma criação de Deus separada. Deus criou anjo 1, anjo 2, anjo 3, anjo 4. Os anjos não se multiplicam de acordo com a Bíblia. Os anjos não geram filhos, vamos ver isso depois. Mas o homem, Deus criou o espírito humano com capacidade de se reproduzir. E a alma humana com capacidade de se reproduzir. E o corpo humano com capacidade de se reproduzir. Entendeu? Então diz aqui, não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava o espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência de piedosos para Deus. Então por que Deus fez só um espírito? Porque Deus busca uma descendência desse espírito de pessoas piedosas, né? De pessoas que vão optar pelo bem, pela bondade, pela misericórdia, pela uma vida justa, uma vida correta na terra, né? Porque nós aprendemos já em outras lives aí, voltando um pouco, que Deus ao criar Adão, muita gente não entende isso, não compreende. Mas nós estamos nesse canal para aprendermos as verdades de Deus. Vamos aprender as verdades de Deus. Porque isso vai só ser maravilhoso para a nossa vida e para a eternidade, né? Porque as verdades que Deus fez permanecem para sempre, né? Ok? Então, Deus quando criou Adão com vontade própria.
né? Deus, quando criou Adão, Deus não criou Adão como um robô, uma pessoa programada para fazer o bem ou para fazer o mal, ou programada para só servir a Deus, não pode deixar de servir a Deus. Não, pode. Deus criou Adão com vontade própria, e nós aprendemos isso, e outras lives falam sobre isso, você pode assistir, que Deus, quando criou Adão, Deus deu a Adão a vontade própria. Deus falou: Adão, tudo que tem no jardim do Éden, tudo é teu, tudo que tem na terra aí é teu, certo? Então você pode comer todas as frutas, até os animais, se você quiser comer, você pode comer, pô. Então isso significa, irmão, ó, para nós que estamos ouvindo aqui, para você que está ouvindo, que está buscando verdade, nós vamos aprender que a morte já existia mesmo antes de Adão pecar, pô. A morte já existia, pô. A morte não existia no homem, e Adão não tinha morte, porque Adão não tinha pecado. Adão, nós temos que aprender que o ser humano é um ser especial, é um ser mais elevado, vamos dizer assim, criado por Deus. Então a morte não tinha em Adão ainda. Adão era inocente, Adão não tinha pecado, Adão só aprendia as coisas de Deus. De Deus só vem coisa boa. Então Adão não tinha pecado. Perfeito? Então, logicamente, a morte não tinha em Adão, porque o pecado, diz que a morte vem pelo pecado na raça humana, na vida humana, ok? Muito bem. Mas os animais já tinham morte no reino animal, né? Porque os animais, Deus não falou assim: Adão, tudo te dou, eu não posso ler todos esses versículos, senão a live vai ficar grande, né? Já estamos aí com 35 minutos. Eu quero ver se eu consigo terminar em torno de 1 hora, mais ou menos, de live, para você não desistir de assistir tudo de uma vez. Mas pensa, Deus falou para Adão: Adão, tudo eu te dou para o teu alimento, as frutas, as árvores, aí, tudo que tem aí para você comer, inclusive os animais. Se você quiser comer o animal, também você pode comer. Então, e para Adão comer um boi naquela época, vamos dizer, ele tinha que matar o boi, né? O boi tinha que morrer para ele comer. Ele comeu o boi vivo. Então a morte no reino animal até existia, né? Era por Deus, nós estamos aí vendo que Deus falou para Adão: olha, nós imaginamos até que Adão nem comeu os animais, né? Porque tinha tanta fruta, tanta coisa, ele sozinho na terra. E depois com Eva, eles iam comer, né? Milhares e milhares de todo tipo de coisas vegetais e frutíferas, árvores, aí talvez Adão não chegou nem a comer os animais, né? Porque não havia necessidade, né? Ok? Mas podia comer, né? Deus falou: se você quiser comer, inclusive os animais, eu estou dando para o teu alimento, né? Ok? Então nós vemos assim, depois nós vamos aprofundar nisso em outros tópicos, outras lives aí, né? Muito bem. Então nós temos que ver assim, que Deus, ao criar Adão, Deus criou Adão com vontade própria, né? Deus colocou ele no jardim do Éden, e lá tinha todo tipo de árvore para ele se alimentar, comer, e no meio do jardim tinha a árvore da vida. O fruto da árvore da vida era a vida eterna, né? Ok? Vida eterna. E também Deus colocou na árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. A árvore do conhecimento do mal era uma árvore que, se dela comesse do fruto dela, você conheceria a partir daí o bem e o mal. E por causa disso você morreria. E Deus, como amava Adão, Deus falou: Adão, não coma de tudo, Adão, mas não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você morre, né? Então nós vemos aí o livre-arbítrio, né? Adão tinha o direito de comer da árvore da vida, que ele não comeu, que estava no meio do jardim, e ele também tinha o direito, se quisesse usar o seu direito, a sua vontade, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e morrer, como Deus disse para ele: no dia que você comer, você morre, né? E nós já aprendemos o que é essa morte, já tem tópicos falando aí, mas eu vou ainda depois aperfeiçoar mais para nós entendermos o que é a morte, né? Que fala ali, quando Deus diz: ó, no dia que você comer, você morre, né? A morte que Deus se referia aí não é a morte física, né? Mas era a morte espiritual. Certo? Que Adão, e o que é morte espiritual? É a separação de Deus, né? Quer dizer, quando você vive nesse mundo e você vive sem se preocupar com Deus, sem se preocupar com a vontade de Deus, você vive só fazendo os seus desejos, as suas vontades, tanto coisa boa como coisa ruim, coisa pecaminosa, tudo aquilo lá, você está separado de Deus, né? Está entendendo? Você está morto diante de Deus, porque os pecados que você está praticando separam você de Deus, né? Você não está na vida. Vida é Deus, né? Vida é Deus. Quando você está separado de Deus por causa dos seus pecados, você está morto, apesar que você está vivo na carne. Você está comendo, bebendo, dormindo, namorando, casando, adulterando, roubando, matando, enrolando, coisa e tal, passeando, vendo tanta coisa, mas espiritualmente você está morto. Está entendendo? Essa é a morte que Deus disse ali a Adão: no dia que você comer, você morre, você perde a comunhão comigo. Certo? Muito bem. E Deus, porque amava Adão, Deus avisou Adão para Adão não fazer isso, porque Deus ama, é que nem um pai, né? Eu já disse em outras lives aí, Deus é um pai, né? Nós que geramos nossos filhos, nós não temos que cuidar com nossos filhos. Filho, cuidado não atravessar a rua, né, filho? Você olha
para a direita, para a esquerda, vê se não vem carro, não atravessa sem olhar, porque é perigoso, você pode morrer. Né? A gente não instrui os filhos da gente? Instrui, não instrui. Filho, não anda a altas horas da noite, filho, é perigoso, a noite não tem quase gente na rua, pode ter uma pessoa perigosa, pessoas com segundas intenções. Filho, à noite é bom estar em casa, né? Mais seguro, né? Você instrui o filho, mas os filhos, muitas vezes, porque tem vontade própria, pai, essa é coisa dá, eu vou chegar, não esquenta a cabeça, eu chego, eu sei cuidar de mim, não é assim que se faz? É por aí. Então nós temos que aprender que o ser humano tem vontade própria, tem livre-arbítrio, tem livre escolha. Deus fez o homem assim. Ok? Deus criou o homem com vontade própria, igual Deus. Deus também tem vontade própria. Nós vamos aprender em tantas outras lives aí, certo? Então, Deus criou o homem com vontade própria e nós vemos que Adão, ele, infelizmente, né, nós vemos aí, não vou poder aprofundar agora, porque o objetivo da live não é esse, né? Ele pecou, né? E pelo pecado entrou a morte, né? Que foi a separação de Deus, né? Deus tirou Adão do Éden, né? Colocou Adão na terra, né? E agora Adão, conhecedor do bem e do mal, né? Por causa de um elemento que eu não vou entrar no detalhe agora, vai ficar muito longa a live, mas houve um anjo criado por Deus, um querubim, que era dessa criação de anjo que Deus havia feito, que nesse período onde Deus criou Adão, no sexto dia, e esse tempo que Adão ficou nomeando a todas as coisas na terra, e, né, a criação de Deus aqui na terra, nós vemos que houve uma rebelião no céu, né? Esse anjo lá, que a Bíblia chama, esse anjo lá, que a Bíblia chama de querubim, né? Que foi criado com perfeição, com pompa, com glória, né? com bastante, né, predicados, né, que Deus deu para ele, ele era o chefe daquela criação de anjos. Né? Ele era diz a Bíblia, um querubim ungido, né? Uma pessoa separada para governar aquela criação. Mas ele era tão importante naquela criação que ele ficou com inveja de Deus, né? E quis dividir o trono de Deus, vamos dizer assim. Né? E Deus, como conhece o coração da sua criatura, né? Deus, vendo que ele tinha essa inveja e ele ia fazer uma rebelião lá, Deus expulsou ele do céu, né? E tirou ele do terceiro céu, jogou ele nesse espaço sideral aí, ó, tá certo? Nesse mundão aí criado por Deus, né? Ele é um espírito, né? E ele vê na harmonia que havia entre Deus e Adão e Eva, e ele veio lá e mentiu para Eva, né? Pegou Eva no momento que estava só, né? Então você vê que eles eram dois seres, né? Adão era um homem e a Eva era uma mulher, eram dois seres, né? E ele enganou Eva, e Eva comeu do fruto que não podia comer, deu para Adão, Adão também comeu, com isso o pecado entrou no mundo, e consequentemente veio toda essa situação que nós conhecemos hoje. Nós já nascemos na era do conhecimento do bem e do mal, né? Mas vamos aprofundar em outras lives. Mas agora a questão que a gente quer mostrar assim, é que Deus criou um espírito e uma alma. E Deus criou um corpo humano, que é o corpo de Adão. E Deus soprou na narina de Adão um fôlego de vida, que faz esse corpo viver aqui na terra. E Deus pegou o espírito e a alma que Deus criou na criação e colocou dentro de Adão e Eva. Dentro de Adão. E Adão, então, se tornou o primeiro ser vivente na terra, homem. E depois Deus, do corpo de Adão, Deus tirou, né, uma costela de Adão e fez o corpo de Eva. Né, o corpo feminino de Eva, da mulher, né? Com a biologia da mulher, que ela pode, né, gestar o filho, né? O filho que está no homem, né? Pode vir para a mulher, e a mulher gesta o filho, muito bem. E depois disso, nós vemos que Deus, então, formou o corpo de Eva, do corpo de Adão, e a alma de Eva e o espírito de Eva, para nós aprendermos isso. Isso é uma verdade que você não vai aprender nas religiões, geralmente. Ninguém vai ensinar isso. Muitas vezes não entende, e quem entende não ensina, porque fere algumas coisas que ele tem interesse em esconder, e você fica sem conhecer. Então, nós aprendemos que o corpo de Eva veio de onde? Veio do corpo. O corpo de Adão veio de onde? Veio da terra. O espírito e a alma de Adão veio da criação espiritual de Deus. Né? Deus soprou o fôlego de vida, que é esse fôlego que nós temos aqui, que faz nós viver, não é isso? Muito bem. E aí Deus depois, como Adão se sentiu só, depois de milhões de anos, muito provavelmente, a Deus criou a mulher para Adão, criou Eva, né? Aí Deus pegou o corpo de Adão, que é a costela de Adão, formou o corpo de Eva, e pegou o espírito de Adão, o espírito e a alma de Adão, e colocou em Eva. Se multiplicou já, né? Era um, agora já é dois, né? E Deus disse para eles, ó, crescei, sede fecundos, né? Encher a terra, né? Coisa e tal, né? E assim Adão e Eva, eles se cruzaram, né? Se viveram maritalmente um com o outro, e eles geraram filhos, e os filhos de Adão nasceram como que eles nasceram? Os filhos de Adão e Eva nasceram com corpo humano,
igual ao de Adão, e também com espírito e alma igual ao de Adão. É o mesmo espírito de Adão, o espírito que está em nós hoje. O espírito nosso não é um espírito diferente do de Adão, não. É o mesmo espírito, porque Deus criou só um espírito. Malaquias diz: e não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava o espírito. Por que Deus fez só um espírito? Porque Deus busca uma descendência desse espírito de pessoas piedosas, de pessoas que têm vontade própria, mas tem pessoas que vai escolher ser pessoas do bem, né? Pessoas que vai ser misericordiosa, pessoas que vai ser bondosas, pessoas que vão ser justas, pessoas que vão ser pessoas que faz o bem, né? Que não faz o mal ao seu próximo. Deus está buscando dessa descendência de Adão, Deus está buscando descendência desse espírito de Adão, pessoas que são do bem, né? Pessoas que vão optar, tem a vontade própria, mas você não vai optar em fazer o mal. Você vai até sofrer a injustiça dos outros, a maldade dos outros, mas você vai sempre praticar o bem, sempre buscar o bem-estar seu, obviamente, também da sua família, né? E também dos seus semelhantes. Você não vai, para melhorar de vida, você aqui na Terra, ter mais posse, você não vai defraudar o seu próximo, né? Se você nasceu numa família pobre e o seu destino é, por causa que você nasceu numa família pobre, e você às vezes vai ter dificuldade de migrar de classe social aqui na Terra, né? Que tem classes sociais na Terra. E às vezes você vai ser sempre um homem pobre, apesar de você ser um trabalhador, um homem digno, né? Um homem. Mas às vezes sua profissão, aquilo que seu pai legou para você, não vai possibilitar você de ser uma pessoa de um poder econômico elevado, né? Mas você nem por isso vai roubar, né? Vai matar os outros para poder ter uma coisa melhor. Você vai sofrer aquela situação que você vive, né? Você vai ser uma pessoa humilde, uma pessoa do bem, né? Coisa e tal, né? E Deus está vendo o seu sofrimento, Deus está vendo a sua luta na terra, que você está passando por situações e tudo que está acontecendo com você, Deus está considerando lá, está sendo anotado nas obras. Olha, ele é uma pessoa que nasceu no X, mas ele não viu possibilidade de roubar uma coisa e sair daquela situação, mas ele não roubou, né? Ele permaneceu dentro da sua situação, dentro da sua condição, né? E outros, sim, aproveitou a oportunidade que surge, que a Bíblia diz, ó, se a oportunidade surge na tua vida, aproveita, né? Às vezes você tem a oportunidade de estudar, né? Mesmo sendo uma pessoa pobre, e você tem condições de estudar, então você estuda, de repente você consegue a capacidade de ser uma pessoa de conhecimento tecnológico no mundo que nós vivemos hoje, né? E você tem condições de ter uma renda maior e até sair de uma situação mais humilde, né, para uma situação melhor, né? Mas através do seu trabalho, da sua capacidade. Não é você tomando o que é dos outros, enganando os outros para ficar rico, né? Então Deus busca uma descendência de piedosos. Por quê? Porque Salmos 116,5 diz: piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus bondoso. Deus é um Deus maravilhoso, né? E nós vemos o amor de Deus já quando Deus criou Adão, porque Deus tinha feito Adão com vontade própria. E nós sabemos que a árvore do conhecimento do mal representa o quê? O bem e o mal. O que é o bem? O bem é o que é o contrário do mal, né? E o que é o mal? O mal é o contrário do bem, né? Tá certo? Isso que nem a verdade. A verdade é o contrário da mentira, né? E a mentira é o contrário da verdade, né? Ok? Então, nós temos que entender isso, né? Para nós entendermos, né? O que é o conhecimento do bem e do mal. E nós temos o poder que Deus deu para Adão de escolher entre viver ou ser uma pessoa do bem e ser uma pessoa do mal. Ser uma pessoa boa, misericordiosa, ou ser uma pessoa egoísta, que não quer, despreza os pobres, procura até empobrecer mais as pessoas para você ficar cada vez mais rico. Então Deus está buscando uma descendência desse espírito que Deus criou em Adão, que Deus colocou em Adão, uma descendência desse espírito que sejam pessoas piedosas, igual a Deus. Ó. Salmo 86,15. Porém, tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, grande em benignidade e em verdade. Então nós vemos que Deus é um Deus maravilhoso, porque ó, todo o bem que há na terra é Deus que faz. Ó. Todas as coisas boas que tem na terra é Deus que faz. Tudo que Deus, tem coisa que parece que Deus fez até por mal da gente, mas não é por mal, né? Por exemplo, Deus fez a serpente venenosa, né? A cobra venenosa, né? A gente pensa, pô, por que Deus fez isso? Ah, não, mas o veneno da serpente, na sabedoria de Deus, Deus viu, ó, o ser humano vai ficar doente, problema de coração, ele vai ter um problema de arritmia, isso e aquilo, outras doenças do coração, e o veneno da cobra venenosa, ele tem lá antídotos, que pode combater, o seu coração às vezes trabalha devagar, e aí os médicos, a ciência humana que deu capacidade ao homem para desenvolver o remédio usando o veneno da cobra para que
você toma uma injeçãozinha com aquele veneno, o teu coração que estava lá batendo devagar, você estava cansado, de repente o coração começa a trabalhar dentro do ritmo normal. Então o veneno da cobra ainda é pro bem da humanidade, pô. Tá entendendo? Então o bem que tem no mundo é Deus que faz, né? Deus que criou, né? Quando você encontra um médico bom, que cuida de você, um médico capaz, um médico amoroso, um médico justo, um médico que procura atender bem os seus pacientes, coisa e tal, e faz tudo direitinho, quem criou esse médico? Foi Deus, né? Ele é a criação de Deus, é descendente de Adão e Eva, né? Tá entendendo? Então você encontrou um médico bom, graças a Deus, o meu médico é muito bom, ele está acertando os remédios lá que eu preciso tomar, e olha, melhorei de saúde. Você pode dar graças a Deus, porque o remédio foi feito da natureza que Deus criou. Né? E o médico foi Deus também que criou. Então, toda a bondade vem de Deus, né, que está aí na Terra. Sem Deus não existiria nada, e se Deus não faz o bem, né, preparasse todas as coisas para o homem viver na Terra, seria uma tragédia, né? Ok? Então, Deus busca uma descendência de piedosos, tá vendo? Deus é um Deus piedoso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, e Deus quer que a sua criatura, que foi criada em Adão, né, possa também ter pessoas, né, que também vão escolher serem pessoas piedosas, pessoas bondosas, né? E, infelizmente, tem pessoas que não vão fazer essa escolha, né? Porque nós temos vontade própria, né? Tem pessoas que vão dizer, não, eu quero fazer o bem para ninguém, eu vou pegar meu dinheiro, eu vou pegar a minha saúde, eu vou gastar para ajudar os outros, se vira. Ninguém, eu não estou pedindo nada para ninguém, né? Eu não quero nem saber, né? Entendeu? Tem pessoas, não é assim? Existe pessoas assim, né? São espíritos impiedosos, né? Que não se compadecem do seu semelhante. Mas todo espírito bom, piedoso, é de Deus, Deus quer um plano especial para ele na eternidade, né? Que é a vida eterna, viver com Deus, né? Ok? E também, só para finalizar aqui e fechar, nós vemos que Cristo também, quando esteve na Terra, Jesus passou por uma situação que Jesus explica isso que eu estou dizendo aqui. Ó. Jesus explica isso que eu estou dizendo aqui. Que o espírito humano, hoje, no tempo que nós vivemos, nessa criação de Deus aqui na Terra, o espírito humano ele tem poder de se reproduzir. O homem pode se reproduzir. Né? O homem pode se reproduzir. Então Adão se reproduziu ao longo desses milhares de anos. Olha quantos bilhões de pessoas vivem na Terra hoje e já viveram. É tudo fruto do espírito de Adão. Por isso que a Bíblia diz que quando Deus criou o homem reto, porque nós fomos criados em Adão. É incrível, mas é verdade. Pá. Deus criou o homem reto. Você não foi criado quando você nasceu. A gente pensa que quando a gente nasceu que a gente foi criado. Não, você foi criado em Adão, né? Todos nós estávamos em Adão quando Deus criou Adão. E Deus criou Adão, o homem reto. Isso quer dizer o quê? Que o espírito, quando você nasce aqui nessa terra, o teu espírito é reto. A criança é inocente. Todas as crianças que vivem nesse mundo aqui são crianças inocentes. Todo bebê é inocente. Não tem bebê maligno, não tem bebê. Nem tem bebê bondoso, né? Já viu bebê também bondoso, né? Por exemplo, não existe bebê que nasce com revólver na mão. Você já viu um bebê nascer com um revólver na mão? 38 na mão? Não tem, né? Como também tem bebê, você nunca viu um bebê nascer com a Bíblia na mão, né? O bebê, quando nasce, ele nem conhece Deus, ele não sabe o que é Deus, o que é adorar a Deus, o que é servir a Deus, o que é o bem e o que é o mal. Ele não sabe. Ele é inocente, né? Ele vai aprender isso ao longo do crescimento dele, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 13 anos. Vai chegar uma hora que ele vai ter a maturidade espiritual e aí ele vai decidir se ele vai ser uma pessoa do bem, né? Que vai praticar a justiça, o amor, a misericórdia na terra, ou se ele vai preferir seguir o caminho do mal, né? Se é uma pessoa perigosa, uma pessoa que vai fazer mal para o seu próximo. Isso é uma escolha que ele tem o direito de fazer, porque ele tem um livre-arbítrio, né? Então todos nós, quando fomos criados, nós fomos criados inocentes. E nós nascemos na terra também inocentes, né? Os filhos não são responsáveis pelos pecados do pai. Os filhos não são responsáveis pelos pecados do pai, né? Na verdade, os filhos não são responsáveis pelos pecados dos pais. Os filhos vão ser responsáveis pelos pecados dele quando eles atingirem a maturidade, né? Até mesmo na vida humana aqui na terra é assim mesmo, né? Os filhos pequenos, né? Às vezes o cara é um tremendo de um homem perigoso, né? Mas ele tem filho, quando a polícia vai prender ele, a polícia prende os filhos dele 3 anos, 5 anos, 6 anos. Leva ele para cadeia? Não leva, nós vemos aí todo dia nos telejornais aí, homens perigosos, homens que estão desviando dinheiro do povo, né? Enganando as pessoas, né? Políticos e às vezes homens ricos, né? Que não precisavam nem de roubar, né? Nem de desviar nada, porque já são ricos, nasceram até na riqueza, né? Mas tem aquele espírito do mal, né? Não é espírito piedoso, é espírito de impiedade, né? Essas pessoas, elas escolheram esse caminho, né? Mas os filhos deles têm culpa? Quando a polícia vai prender lá a pessoa perigosa e vai na casa dele, prende ele, mas não leva preso os filhos dele, leva?
Não é, porque os filhos são responsáveis pelos pecados do pai. Né? Os filhos continuam livres, soltos e assim por diante, e vão viver a vida deles normal. E o governo ainda vai ajudar os filhos dele a não seguir o caminho do pai, né? Ok? Então, mas Cristo, para encerrar aqui, Cristo, perguntaram para Jesus, Senhor, um certo homem, disse Jesus, né? Um certo homem, perguntaram para Jesus, um certo homem, de acordo com a lei de Moisés, na época lá, isso quando uma família tinha os irmãos e o irmão mais velho casava com uma determinada moça, ele já tinha que gerar filho, né? Para receber o nome dele, né? E se ele morria antes de gerar um filho, era necessário que o irmão dele mais velho tomasse o lugar dele e gerasse um filho para levar o nome dele que tinha morrido. Então, diz nessa situação aqui, está lá em Mateus 22:30, você pode ler depois, Jesus, e eles disseram, olha, havia uma família onde um homem, um jovem, um rapaz casou com uma moça e viveu com ela, mas não deixou descendência. Então o seu irmão mais velho tomou ela como esposa, morreu também, não deixou descendência. Depois o seu outro irmão morreu também, não deixou descendência. E assim sucessivamente, os 7 irmãos casaram com a mulher, mas nenhum deles gerou filho. Aí eles perguntaram para Jesus, Senhor, e na ressurreição? Ela vai ser mulher de quem? Porque se ela casou com 7, quem vai ser o marido dela? Né? Mas o que Jesus falou assim, ó, vós não entendem a escritura, né? Porque Jesus falou assim, ó, porque na ressurreição nem casam e nem se dão em casamento, né? Mas serão como os anjos de Deus no céu. Os anjos não geram filho. Então, essa propriedade que Deus deu para Adão, para nós hoje na Terra, que somos descendentes de Adão e Eva, essa propriedade, né? Esse predicado de nós podemos nos reproduzir, quer dizer, gerar filhos, né? De ter filhos igual a nós, com corpo, alma, espírito, né? Gerarmos outras pessoas. Esse predicado é durante esse tempo aqui na Terra, né? Para Deus tirar essa descendência de piedosos, né? Quando completar essa descendência que Deus quer formar da humanidade, um povo que vai viver com Deus na eternidade, de pessoas piedosas, de pessoas justas, de pessoas bondosas, né? Por isso que está passando milhares de anos, está nascendo gente todo dia, está crescendo todo dia. Por quê? Porque dessas pessoas todas que nascem, Deus está conhecendo o coração de cada um de nós para Deus ver aquelas pessoas que vão partir para o bem, né? Para ser uma pessoa digna da vida eterna, não? De boas obras, né? Pessoas caridosas, pessoas bondosas, né? Que vai formar as nações, o povo de Deus que vai viver na eternidade, cara. Essa é a verdade do Evangelho. Então, mas quando se completar, então, entrar, né, até um versículo da Bíblia, entrar a plenitude dos gentios, né, quando completar o tempo que tiver, todos que tiverem que nascer, nasceram, Deus que sabe, né? Então, Deus, na ressurreição que vai haver no futuro, né, os que morreram vão ser ressuscitados, né? Lá diz, né? Depois vamos aprofundar o que é ressurreição, quantas ressurreições existe e assim por diante. Nós vamos ver que existe a ressurreição dos justos e dos injustos, né? Certo? E os justos, as pessoas que do bem, as pessoas piedosas, misericordiosas, sofredoras dessa vida humana, essa é a verdade, né? Essas pessoas que não amaram a si mesmas acima de tudo, buscou só as luxúrias dessa vida humana, não, né, teve piedade do seu semelhante, essas pessoas, né, vão ser separados do justo, né, e os justos vão para a vida eterna, né, e na vida eterna não precisa de procriar mais, né, lá não vai ter, lá nós teremos o nosso espírito, lá vai ser como os anjos não geram filhos, né, lá também não vai precisar de gerar mais filhos, tá entendendo? Então, vamos entender isso? Graças a Deus que nós, seres humanos, fomos criados por Deus, pronto, então nós que estamos nesse canal, nós temos que aprender isso, que o homem existe porque Deus um dia diretamente criou um homem, Adão. E depois Deus criou uma mulher, Eva. E desse casal descende toda a raça humana. Todos os seres humanos que vivem na Terra são filhos de Adão e Eva que ele criou no 6º dia. Então vamos deixar de crer nessas informações que nós recebemos, que o homem vem de os seres que viviam na Terra, depois rastejava, depois foram se evoluindo e chegou um tempo que agora nós hoje somos descendentes dessas criaturas. Não, essas criaturas aí que existiram, criação de Deus, né? Porque no 3º dia, no 4º dia, no 5º dia e no 6º dia antes de Deus criar Adão, Deus criou um monte de seres na Terra, que viveram já, muitos morreram, né? Outros Deus trouxe depois do dilúvio para a Terra, né?
o homem, né, Noé e sua família, e também trouxe um monte de seres vivos, né, que Deus trouxe dentro da arca, né? E depois também a terra, depois do dilúvio, a terra tem poder de produzir, as pessoas não entendem isso. A terra tem poder de produzir, tanto é verdade que quando, olha só, olha o que eu quero dizer, que quando a Noé estava dentro da arca ainda, tinha chovido 40 dias, 40 noites, já tinha passado lá, suponhamos, 130 dias, a água cobriu toda a face da terra, e Noé, quando viu que a água estava baixando, então Noé falou assim, olha, o dilúvio já tá, a água está sumindo, né? Tá começando. Aí soltou lá uma pomba, né? Certo? Soltou uma pomba lá e a pomba voou. Aí ela achou que uma oliveira, um galinho de oliveira, e trouxe o galinho lá para a arca de Noé, né? Então Noé viu que, puxa vida, olha, já está produzindo frutos, já tem coisa para a gente comer lá, já tem. Noé ficou feliz da vida, né? A terra pode produzir tantos seres vivos como as árvores, as plantas e as coisas e tal, como a terra também produz seres vivos que têm alma e têm espírito, mano. Porque Deus diz, produz a terra seres viventes. Então, no momento que o dilúvio passou, a terra voltou à sua normalidade, né, as chuvas temporais na hora certa, e assim por diante, e mais o sol e coisa e tal, houve que apareceu, surgiu os animais na terra, né, que foram criados pela terra. A terra pode produzir, assim como Adão e os filhos de Adão e Eva, eles não produziram a raça humana que está na Terra hoje? Veio o quê? Veio de 3 casais, né? Os 3 filhos de Noé. Encheu toda a Terra, não encheu toda a Terra? E como é que tem todos esses milhões de animais que existem na Terra? Eles vieram tudo dentro da arca? Eles vieram tudo dentro da arca. Deus salvou lá na arca aqueles animais que Deus achou importante, interessante para o bem-estar do homem depois da... Então, talvez, provavelmente, Deus salvou o boi, né? Deus salvou lá o cavalo, né? Vamos dizer que já existia antes, né? E outros animais que Deus salvou, né? E Deus, animais que eram para o alimento do homem, e outros animais que eram aves de rapina para poder catar as coisas que existem na terra que morrem aí, sei, né? Então Deus salvou um bocado de coisa, né? Mas Deus salvou todos os animais que estão na terra, né? Por que Deus não precisou salvar? Porque a terra produziu, depois que voltou o bioma, depois do dilúvio, que pronto, aí morreu as plantas, né? Morreu lá, caiu as frutas, caiu tudo, ficou 150 dias dentro da água, né? Mas as raízes da árvore, estavam lá viva dentro do solo, né? E quando voltou o sol, tudo voltou ao normal, né? O clima, né? Voltou ao normal, as árvores e as plantas, as gramas começaram a brotar, né? Produziu. E também a terra produziu seres vivos também, mano. Essa é a realidade, pô. O pessoal que não entende isso. Nós temos que entender que o ser humano tem poder de gerar filhos, de gerar descendência. E também a terra tem poder de gerar, a água tem poder de gerar, né? Tá certo? E isso existe para a alimentação da própria humanidade, né? Porque já a pessoa, se fosse comer só os animais que saíram da arca, morria a humanidade toda de fome, né? Porque não ia ter animal para sustentar esse monte de gente, né? Mas quando a Abel e a Noé e os filhos dele saíram da arca, já tinha fruta na terra, né? Já tinha coisa para eles comer, né? Já tinha para eles comer. Eles devem ter trazido também dentro da arca lá, né? Mas também a terra já estava produzindo frutas, oliveira e uva e outras coisas mais aí, né? E já havia animais na terra, porque aqueles animais saíram da arca, eles saíram lá também com fome, né, meu? E eles iam comer o quê? Iam comer um ao outro? Aí não tinha animal na terra, né? Se o leão fosse comer os cavalos que saíram da arca, fosse comer os bois que saíram da arca, as onças, né? Os tigres que saíram dentro da arca, lá que Deus salvou, vamos dar um exemplo, né? E eles fossem comer os outros animais que saíram dentro da arca, acabaram os animais. Não, mas quando eles saíram da arca lá, logo depois já começou a aparecer seres vivos aí na terra, aí, outros animais aí que a terra produziu e que foi de alimento para esses animais que saíram da arca e eles se reproduziram e também encheram a terra. Vamos ficar com a narrativa bíblica, vamos ficar com a verdade da Bíblia, que nós seres humanos somos um ser tripartido. O nosso corpo é do pó da terra, ele vai voltar para a terra, porque a terra não é eterna, a terra é finita. Aprendamos isso, mais uma verdade aqui, só para terminar a gravação, já 1h03, vou encerrar agora. A terra não é eterna, a terra aqui da terra, esse mundo físico que nós vivemos aqui na terra, né, que tem rocha, que tem ouro, que tem prata, que tem né, árvores, né, e barro, e caulim, e tantas outras minerais que existem na terra, né, não é eterna, não.
O nosso corpo foi feito do pó da terra, porque o nosso corpo acaba. O corpo nosso pode acabar, porque o corpo nosso veio da terra. Como a terra também diz a Bíblia. Enquanto durar a terra não vai durar para sempre. Tem religiões que ensinam que essa terra aqui nunca vai acabar. Que quem morre é o homem, a terra continua, e que Deus ainda vai fazer dessa terra aqui que nós vivemos um paraíso, onde as pessoas vão na eternidade habitar aqui. Não é verdade. Porque a Bíblia diz, narrativa de Deus na Bíblia, Gênesis capítulo 9, né, 8, 9, diz que quanto durar a terra. Então a terra não é eterna, a terra vai acabar. Porque o nosso corpo veio de uma matéria que não é eterna, o nosso corpo também não é eterno, ele é temporal. O corpo humano, aqui, como ele é constituído, ele não é eterno, né? Tá certo? Aqui não vai viver para sempre, né? Ele vive quando dura o fôlego de vida. A hora que o fôlego de vida vai embora, o fôlego de vida, sim, o fôlego de vida veio de Deus. Deus soprou o fôlego de vida, veio de Deus, veio da boca de Deus, nas narinas de Adão. E esse fôlego de vida, ele é vida, né? Ele não vem de Deus. Tudo que vem de Deus não morre, né? Tudo que vem de Deus é eterno, né? Então, o fôlego de vida, quando morre o corpo humano, lá em Eclesiastes 12, 7, depois você pode ler, diz lá que o pó volte à terra como era, mas o espírito volte a Deus que o deu. Esse fôlego de vida, que é o espírito que faz nós viver na terra, esse fôlego de vida volta para Deus, que ele vem de Deus, pô. Tá certo? Não só o nosso espírito que faz nós viver na terra, mas inclusive dos animais, das aves, dos peixes, das plantas, sei lá, de tudo que se move na terra, que tem vida, tem espírito, né? E alma, né? E esse espírito, essa alma, quando o corpo humano morre, não pode mais viver na terra, porque ele se machucou, ficou doente, coisa e tal, o coração parou, o espírito que fazia ele viver, o corpo humano, volta para Deus. Pô. Mas o espírito do homem, existe um homem interior dentro de nós. Esse espírito que Deus criou, da criação espiritual de Deus, no sexto dia lá que Deus criou, e colocou dentro de Adão, esse espírito é espírito. Espírito não morre, no sentido de deixar de existir. Espírito, não vou aprofundar em outras lives, né? Mas, só para nós já termos um pouquinho de entendimento, a gente tem que entender assim, que Deus é espírito. E a Bíblia diz que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Perfeito? Porque Deus é espírito. O espírito não morre. Deus é eterno. Deus sempre existiu. Agora, Deus criou seres também espirituais, como, por exemplo, os anjos. Né? Os anjos foram feitos, são espíritos, né? A Bíblia diz que são espíritos, né? Que Deus criou. E Deus criou no homem também um ser espiritual, que é o espírito humano, o espírito do homem que Deus colocou dentro de Adão. E esse espírito, ele tem capacidade de se reproduzir. Por isso que nós hoje temos o mesmo espírito que Adão teve quando Deus criou Adão. O espírito humano meu é igual ao espírito humano seu. E o espírito de Eva é o espírito de Adão. Está entendendo? E esse espírito, ele não vem da terra. Ele vem da criação espiritual de Deus. E o espírito que Deus pegou para criar lá esse espírito humano, ele é eterno, ele não morre. Então o espírito humano não morre. Morte para o espírito humano é a separação de Deus. Isso quer dizer o quê? Que se você vive nesse mundo, mas você vive fazendo mal, vive deliciando os prazeres dessa vida humana, sem regra, sem se preocupar, sem temor a Deus, sem coisa tal, você está morto diante de Deus. Você está separado de Deus. Certo? Mas você está vivo na carne, não está? A carne está viva aqui, né? Ok? Mas espiritualmente você não tem comunhão com Deus, você está morto de Deus. Então, na eternidade futura, nós vemos que esse espírito humano que não morre, então os espíritos das pessoas piedosas, bondosas, misericordiosas, que viveram nessa vida humana, leia lá depois Romanos capítulo 2, você vai ver que as pessoas que nessa vida buscaram a honra, a glória, a honestidade, né, o bem, né? Depois vamos ler essa passagem, né, em outra live aí, nós vemos que essas pessoas vão ter como recompensa a vida eterna, para as pessoas que nessa vida buscaram o bem, né? Mesmo que não conheceu Deus, né? Você não precisa conhecer Deus para você viver eternamente. Você é espírito, pô. O teu espírito, ele é eterno, pô. Né? Você vai viver, se você praticar o bem, o que vai salvar nós é as nossas obras, né? Se você é uma pessoa que pratica o bem, mesmo sem conhecer, você vai ter a vida eterna, pô. Entendeu? As religiões que ensinam, se você não for dessa religião aqui, você não vai ser salvo, você tem que ser dessa religião aqui. Traga seus dízimos para cá e traga. As pessoas não entendem a Bíblia. Né? As pessoas que vai viver para sempre é as pessoas que praticam o bem. Pessoas que não fazem mal à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, não faz mal aos seus vizinhos, né? Não faz mal ao seu semelhante, né? Às vezes uma pessoa mais humilde vem trabalhar para você, você não vai explorar ele, né? Às vezes o dia de serviço dele vale R$100, né? Mas você, como vê que a pessoa é pobre, fala, não, pai, esse pobre aí, sabe que eu vou dar para ele só 20, R$30, ele está com fome mesmo, aí eu vou dar um prato de comida para ele, não vou pagar o dia dele. Você não é uma pessoa piedosa, o justo, ó, se o dia de serviço de uma pessoa é R$100,
E não é porque a pessoa é mais pobre que ele tem que ganhar menos. Não, você tem que pagar os R$ 100 para ele, mesma coisa. Pô. Mas tem gente que se aproveita, né? Tem pessoas que, como nós vemos na história, rapidamente finalizando, pessoas que contratam trabalhadores para trabalhar nas fazendas deles aí, né, nesses lugares remotos aí principalmente, né? E eles põem as pessoas para trabalhar troco da comida, né? Eles dizem que pagam um salário de R$ 1.500 por mês, por exemplo, só que você está lá na fazenda, distante de tudo quanto é lugar, e tudo que você precisa comprar, você tem que comprar no armazém da fazenda. E no armazém da fazenda, tudo é mais caro. Se uma lata de óleo custa R$ 5, lá é 10. Se lá você precisar de comprar um sabão, a pedra é R$ 3 lá na cidade, mas lá na fazenda é 6. Então eles, quando chega no final do mês, o teu salário, você não precisa pagar teu salário, porque tudo que você comprou na fazenda é tudo muito mais caro, teu salário já foi embora e você fica sem dinheiro nenhum para receber. E os caras só exploram você sem dó e sem misericórdia. Né? Não são espíritos piedosos, são espíritos de pessoas impiedosas. Né? Esses espíritos não vão herdar a vida eterna. As pessoas que dão um desperto nesse mundo para ficar rico em cima da desgraça do seu semelhante são espíritos impiedosos, né? Que nasceram inocentes. Né? Que toda criança, quando nasce, ela é inocente. Né? Só que quando ela cresce, muitas pessoas preferem praticar o mal, né? A injustiça, né? Ser contra a verdade, ser contra o amor, ser contra a misericórdia. Ele só pensa em viver comer do bom e do melhor e os outros, né? Que fiquem na miséria. Mas existe, por outro lado, também pessoas boas, né? Pessoas que dividem o seu pão, né? Tem pessoas que não pagam direitinho, né? Você acha que na época da escravidão, você acha que não tinha muitos senhores escravos que eram pessoas boas, né? Tinha. Ele era o senhor, ele tinha comprado aqueles escravos lá, e ele trouxe para a fazenda dele, mas os escravos tinham dignidade, né? Eles trabalhavam do tempo certo, né? Eles tinham comida, eles tinham vestimenta, eles não eram agredidos, eles não apanhavam, né? Eles não eram maltratados, né? Eles eram pessoas que, às vezes, quando chegava o tempo até da liberdade, as pessoas não quiseram ir, quiseram continuar na fazenda dele, porque o homem era tão bom, né? Agora, como também existiam os fazendeiros escravagistas que eram malignos, né? Exploravam os escravos, né? Surrava eles, botava eles para trabalhar num período superior ao que o ser humano pode comportar. Muitos deles morriam com 30, 40 anos de idade, em vez de poder viver até 60, 70, mas viviam com 30 anos já morria, né? Porque eram sacrificados, né? Nessas fazendas de homens maus que não tinham dó dos negros, né? Dos escravos, não só os negros, né? Porque a escravidão não existe só a escravidão negra, né? No mundo existe escravidão de todas as raças, no mundo teve pessoas escravas, né? E nós vemos que todos os escravos eram judiados, né? Mas no meio desses senhores escravos tinha gente boa também. Gente que era misericordiosa, que tratava bem os seus escravos, né? Como existe hoje na Terra também, né? Mesmo tempo que nós vivemos, tem empresas aí que os empregados ganham mixaria, né? Ganha pouco, paga só o salário mínimo e já paga achando ruim. Né? Mas paga, né? Porque a lei... Mas já tem outras empresas que o patrão já dá uma renda maior, já dá uma condição de vida melhor para os seus funcionários. O funcionário tem condições de ter um carro, tem condições de ter sua casa própria, o funcionário tem condições de seus filhos estudar, né? Muitas vezes são empresários, pessoas do bem, né? Que procuram fazer justiça também na terra. Tá entendendo, irmãos? Nós temos que entender isso, que Deus está buscando, desse espírito criado em Adão, Deus está buscando pessoas piedosas, pessoas que sejam igual a Deus, pessoas bondosas, que fazem o bem, que buscam fazer o bem. E essas pessoas que fazem o bem, que são pessoas do bem, pessoas justas, essas pessoas vão entrar na vida eterna. Um exemplo prático para encerrar, quando o povo de Israel foi para o Egito, né? Desceram 70 almas para o Egito, o faraó que recebeu José lá, e que José adivinhou o sonho dele, e ele colocou José sobre todo o reino do Egito, como é que eles trataram o povo de Israel que foi para lá? Eles trataram bem, né? Aquele faraó na época de José era um faraó bom, né? É bom que ele deu a melhor terra do Egito, ele deu o povo de Israel viver e trabalhar, e o povo de Israel foi tão bom que o povo de Israel se multiplicou, né? Em 400 anos, milhões de pessoas, certo? Agora chegou um tempo que entrou um faraó ruim, um faraó escravagista, que queria o mal de Israel, mandou matar os meninos e já aumentou a opressão sobre o povo de Israel, né? Então, tem espíritos que são piedosos. E esses espíritos piedosos, eles vão viver na eternidade com Deus, no novo céu e nova terra. E esses espíritos de pessoas que preferem praticar o mal, a injustiça na terra, esses espíritos vão ser, como o espírito não morre, esses espíritos vão ser separados para um outro lugar, onde lá não tem comunhão com Deus, lá não tem misericórdia, lá é um mundo de sofrimento. Infelizmente isso é verdade, não adianta você querer dizer que não. É mais ou menos como eu já disse em outras lives, a vida na terra
é uma miniatura do céu, das verdades espirituais. Aqui na Terra também não é assim. Você está na cidade, eu moro numa cidade aqui, tá certo? E eu estou, como milhões de pessoas, milhares de pessoas que vivem aqui, nós estamos livres, né? Nós podemos sair agora, ir à padaria, comprar um pão, eu posso ir para uma escola para fazer lá uma academia agora, se eu quiser, eu posso ir para a reunião da igreja, por exemplo, né? Eu posso ir para a escola, né? Eu sou livre, né? Eu posso fazer muita coisa, né? Mas tem pessoas nessa terra aqui que está preso uma hora dessa, está enjaulado nas delegacias, nas penitenciárias, que são pessoas perigosas, né? Que não pode ficar junto com a sociedade boa, com a sociedade que respeita o direito do seu próximo, que respeita o bem-estar do outro, né? Tem pessoas que violentam, agride, né? Mata, inclusive, né? Então essas pessoas, existe a justiça humana, que Deus permite que exista, que diz a Bíblia que toda autoridade constituída vem de Deus, né? As leis que o homem desenvolveu ao longo desses milênios aí, essas leis é para proteger quem? As pessoas boas, né? Diz que a lei não foi feita para os justos, mas a lei foi feita por causa dos justos. Porque tem pessoas boas que não são capazes de fazer o mal, essas pessoas têm que ser protegidas daqueles que são capazes de fazer o mal. Então a pessoa que faz o mal, ele não é separado das pessoas justas. Você está na sua casa agora, nós estamos aqui comendo, você está jantando, você está com sua mulher, com seus filhos, coisa e tal, tendo harmonia, tendo alegria, não é verdade? Mas nesse mesmo momento que você está na tua casa com essa harmonia com a tua família, existem pessoas que estão nas prisões, né, nas penitenciárias, né? Porque essas pessoas lá, eles não sabem viver em sociedade, né? Eles são pessoas perigosas, né? Estão lá separadas. E você está comendo na tua casa, você está chorando por causa disso? Você não está chorando, você está comendo, se alegrando com seus filhos, né? Porque você é uma pessoa do bem, né? Assim vai ser a eternidade, irmão. Vamos aprender isso, pô. Na eternidade futura, as pessoas do bem que nessa vida praticaram justiça, o amor, a misericórdia, foram pessoas que fizeram bem, que não fizeram mal, não prejudicaram o seu semelhante, são espíritos piedosos, né? Que Deus está buscando nessa humanidade que nasceu já e morreram, muitos e outros que estão vivos hoje, e outros que ainda vão nascer até Deus completar o número das pessoas que vão ser salvas. Pô. Então, essas pessoas vão viver na glória, né? Vão viver num mundo feliz, num mundo de paz, de felicidade, de alegria, viver com Deus, com os anjos, com a igreja, com todos os santos, né? Vão viver para sempre, né? E aquelas pessoas nesse mundo são pessoas que escolheram o mal, né? Defraudar o seu próximo para poder ter um iate. O cara tem um iate lá bonito no mar, cheio de mulher seminua e todo divertindo, coisa e tal. Mas muitas vezes a troco do quê? De dar golpe das pessoas, né? De tomar o dinheiro da conta das pessoas que trabalham duro para poder ganhar um salário pequeno e às vezes é desviado, né? Essas pessoas estão trocando a vida eterna por prazeres terrenais dessa vida humana, que são passageiros, né? Quanto vai durar a sua vida na Terra? Mesmo que você seja milionário na Terra, mas vai durar quantos anos? 80 anos, talvez 70 anos, talvez você vá ver 100 anos, mas 100 anos acaba, pô. Né? Então é melhor você ser uma pessoa piedosa, mesmo que você poder socorrer o seu próximo, de fazer o bem para o seu próximo. Às vezes você tem que até dividir o seu pão, né? Às vezes você tem que até comprar uma camisa mais barata, né, para você poder ter um dinheiro extra, para você poder ajudar uma pessoa que está necessitada, que está precisando. Né? Deus está vendo isso que você está fazendo. Isso está sendo anotado lá. Ó. Diz que cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Né? Então, se você tem obra boa, você está sofrendo, você está tirando da sua boca para distribuir para o seu próximo, Deus está vendo. Né? Deus está vendo essa obra aí. Essa obra aí é uma obra que vai levar você para a vida eterna. Né? Agora, se você, além de não dar do que é teu, e você ainda tira o que não tem, né? Aí, minha filha, infelizmente, você vai, para você, infelicidade para você, né? Você vai ser separado de Deus e vai perecer na eternidade. Então aprendemos assim, que Deus, nós temos o Espírito, que é o Espírito de Adão, que está em todos nós. Somos descendência de Adão, tanto no corpo humano, físico da terra, como também no corpo espiritual, no homem espiritual. E na alma espiritual de Adão, que está em toda a raça humana. Todos nós somos irmãos em Adão. Todos nós somos descendentes de Adão. Não importa se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, se você é vermelho, se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se é magro, se você é rico, se você é pobre, se você é um homem inteligente, se você é um homem que tem capacidade de dominar. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então não existe na nossa natureza, todos nós somos iguais, devemos respeitar uns aos outros, procurarmos ser um bem para o nosso próximo, não um mal para ele, porque isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é ter uma descendência de pessoas piedosas. Eu dou graças a Deus
porque você ficou até agora, 1 hora e 19 minutos. Deus nos abençoe. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Que Deus nos ajude, né? Que na próxima gravação nós possamos estar juntos. Muito obrigado. Até lá, se Deus quiser.